Eu tô só a Natália depois desse episódio e a minha cabeça tá uma montanha russa de emoções. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Melky Rodrigues e estou aqui gravando este vídeo quase de madrugada, dando ali meia-noite para falar do 7º episódio de Uma Família Perfeita. Esse episódio foi um pouco cheio de coisas, cheio de nuances, a minha cabeça ainda está processando tudo que eu assisti. Então, antes de continuar, vou pedir para você deixar seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Vamos lá, gente. O episódio começa ali no ano de 2012. A Natália, ela foi parar numa clínica, no hospital psiquiátrico. Sim, depois de tudo que ela passou, depois de tudo que ela sofreu, eles resolveram simplesmente internar a menina num hospital psiquiátrico. E ela tava lá contando uma historinha pra amiguinha dela, uma historinha que se parece muito com a vida dela, e a menina tava ali atenta, ouvindo tudo que a Natália tava dizendo e tal, até que a enfermeira chegou. E quando a enfermeira chegou, ela falou pra ela: Natália, olha, a gente recebeu algumas atualizações das suas documentações e você não pode mais ficar aqui, você tem que ir para a ala adulta, você não pode ficar na ala infantil. E ela: não, mas ela é minha amiga, eu quero ficar com ela, eu gosto de ficar aqui. Ela: não, Natália, não tem como, você tem que ser transferida para a ala adulta. E beleza, levaram ela para a ala adulta e tal. E quando ela chegou e viu aquele monte de gente com aqueles problemas e tal, eu até fiquei com medo deles tentarem fazer alguma coisa ali contra a Natália, porque é um monte de velho mal encarado ali com ela, nos tempos atuais que eu falo na questão de quando ela já estava morando com a Cynthia. Ela e a Cynthia, elas foram até o detetive Brandon conversar com ele, e o detetive falou que há uma maneira de anular essa ordem da mudança da idade da Natália. E a Cynthia perguntou: nossa, tem como fazer isso? Ele falou: tem. Os Barnett agora eles estão no Canadá, então a gente vai tentar entrar em contato com eles e a gente vai pedir para que eles anulem essa questão da idade dela ser adulta, para que os Mans possam fazer a adoção dela, né? Porque a família da Cynthia queria, de fato, adotar a Natália. Bom, lá no Canadá, o Michael e a Christine recebem a intimação que eles querem que anulem essa questão da idade da Natália, porque a Cynthia, a família da Cynthia, quer adotar a Natália. E a Christine totalmente relutante, falando que não, que ó, a gente não vai aceitar, a gente vai negar tudo isso, porque se eles descobrirem que a gente sabia que a Natália era uma criança naquela época, vai dar problema, isso e aquilo. E o Michael, como sempre, gente, o Michael, como sempre, um bocó, né? Bom, o Michael, ele voltou para Indiana e ia ter a audiência ali da Natália. Teve a audiência. Só que uma coisa que eu não gostei é que logo de imediato o juiz ele já chegou assim com cara de deboche, parece que ele só tava ali marcando hora, entendeu? Tipo: ah, gente, vamos terminar logo isso aí porque eu tenho que assistir meu futebol, então o que tá acontecendo aí? Quais são as provas aí? Então assim, tava lá o advogado da Natália, o advogado representante da família dos Barnett, juntamente com a família Mans, certo? A Cynthia, o esposo dela e tal. E o Michael até então não havia aparecido. O Michael apareceu só depois. Então tava tendo lá aquela briguinha de advogados. O advogado da Natália apresentando provas. Olha, a Natália realmente era uma criança naquela época. Ela tinha entre 7 e 8 anos de idade. Fizeram exames médicos que comprovam que ela de fato era uma criança. E o outro advogado tentando se sobressair, falando que não. Olha, é muito conveniente você trazer um exame agora, sendo que passou tantos anos daquela época. O que a gente recebeu, o laudo que a gente recebeu, foi daquela época. Então, naquela época, a Natália tinha 22 anos. E ficou aquela guerrinha de prova contra prova, e o juiz estava mais interessado no ganha-pão dele, né? Errado não tá, mas que ele não fez o mínimo de esforço para tentar entender os dois lados, ele não fez. Ele só queria saber o lado dos Barnett. Eu acho que o juiz recebeu por fora aí pra defender os Barnett, eu não duvido nada. Então a Natália, ela tava doida pra falar. Ela tava muito ansiosa, ela precisava falar, ela fez um textinho ali e tal, escreveu tudo bonitinho. Ela realmente precisava falar. E quando ela se levantou pra poder depor, o Michael chegou. E quando o Michael chegou, estragou tudo, entendeu?
Porque, primeiro, chamaram o médico, o Dr. Lawrence, para testemunhar. O Dr. Lawrence testemunhou contra a Natália, dizendo que realmente ela era uma adulta, que fizeram exames e constataram que ela era adulta, já tinha pelos pubianos e já havia menstruado outras vezes, e o Michael chegou ali para terminar de enterrar, para terminar de bater com a pá no túmulo da Natália. A cova já estava feita ali. Ele falou que, ó, a gente não vai abrir mão da guarda da Natália, justamente para proteger outras famílias, porque ela é uma golpista, porque ela é uma sociopata, porque ela é isso e aquilo, e tipo, acabou com a menina. Acabou com a menina, o juiz chamou ela para se apresentar e ela foi lá com seu andador, pegou seu papelzinho, pensando que ia lá para depor, e não, ele só chamou ela na frente, falou que, olha, eu, em nome do estado de não sei o que das quantas, eu não autorizo a anulação da mudança da sua idade, porque isso e aquilo. Você tem alguma coisa que você possa dizer em sua defesa? E ela ficou assim, tipo, eu só tenho uma piada sobre montanha-russa. Cara, nesse momento deu uma dor no coração, sério, meu coração apertou pra caramba nesse momento, não vou mentir não. Bom, e a pessoa que ficou mais indignada com o resultado dessa audiência foi o detetive Brandon. Acho que ele ficou ainda mais indignado do que a própria Natália e a Cynthia. Então ele foi atrás de provas. Ele estava pensando, gente, não é possível que essa família Barnett não tenha um furo, não tenha uma coisa ali que não possa denunciar eles. Então ele ficou durante todos esses anos, desde o resultado da audiência, ele ficou durante todos esses anos ali procurando alguma coisa, procurando alguma prova que possa usar contra os Barnett, até que finalmente ele encontrou. Então ele foi entrevistar o Dr. Lawrence novamente, e nessa época, desse período, o Dr. Lawrence já estava caducando, o velho já não estava muito bem da cabeça. Então ele faz algumas perguntas da família Barnett. Eu sou médico da família há muitos anos e tal, sempre cuidei deles. Aí perguntou, quando que você conheceu a Natália? Foi ali, 2007, 2008. Aí o Brandon falou, não, mas a Natália começou a morar com eles em 2010. Aí ele, é porque, né, como é que é, não sou muito bom pra voltar no passado. Então, nesse tempo que a Natália entrou na família dos Barnett, quantas vezes você já viu ela? E ela falou, não, eu vi ela só uma vez. Trouxe ela pra cá, ela devia ter uns 4, 5 anos, uma menina. Aí ele, não, então espera aí. Então por que naquela época, na audiência do ano de 2000 não sei o que das quantas, você falou que ela era uma adulta? Aí o velho ficou, o quê? Sim, exatamente, está na declaração. Olha, eu tenho aqui as provas. Você falou na audiência que ela é assim assado, que você fizeram uma bateria de exames, que ela, na verdade, era 22 anos, que ela já menstruava, já tinha pelos pubianos, já tinha isso e aquilo. E o Lawrence, ele ficou assim, tipo, cara, ele ficou totalmente tactado, porque nem ele lembrava que ele tinha falado tudo isso. Então ele falou, não, na verdade, a gente fez uma bateria de exames, mas a gente encaminhou, eu encaminhei os Barnett para levar a Natália para uns especialistas. Aí o Brandon, então é isso? Então o senhor vai anotar o nome de todos esses especialistas que o senhor enviou à família Barnett. E assim ele fez. Ele anotou os nomes e o Brandon foi atrás de um por um para perguntar para eles o que tinha acontecido. E todos, repito, todos confirmaram que a Natália, de fato, era uma criança naquela época, sim. Ela tinha deficiência, a deficiência do nanismo, sim. Mas naquela época, na época que eles adotaram, lá em 2010, ela de fato tinha 7 anos de idade. E uma das médicas falou que por conta da sua deficiência, é normal aparecer pelos pubianos aos 7 anos de idade, mas que ela ainda tinha as feições, os genes, né, de criança. E uma outra doutora ainda falou, e meio que indignada com a loucura e a obsessão dos Barnett em querer mudar a idade dela, em querer afirmar que a menina de fato era uma adulta e não uma criança. Então foi a cereja do bolo, né? A cereja do bolo, entre aspas, porque ainda tinha alguma coisa que o Brandon precisava. Então ele descobriu que o Michael, ele separou da Christine, voltou para Indiana, tá com uma nova mulher,
e ele foi até a casa do Michael. E ele começou a fazer algumas perguntas pra ele e tal, e o Michael falou que, olha, eu e a Christine, a gente tá divorciado, a Christine acabou com minha vida, a Christine pegou a guarda dos meninos e nem deixa eu ver eles. Aí o Brandon usou isso a favor dele. Falou, então, Michael, você não tem a guarda dos seus filhos, né? Você quer muito ver eles. Será que tem alguma coisa que você pode falar da Christine que possa servir para ajudar você a recuperar a guarda? Isso pode ajudar não só a Natália, mas os seus filhos também. E o Michael começou a falar um monte de coisa, que a Christine espancava a Natália, fazia isso e aquilo com ela, que até chegou a gravar um vídeo, só que a Christine obrigou ele a apagar esse vídeo. E o Brandon ali gravando tudo, entendeu? Gravando tudo. E ele falando, pois é, e ela tava obcecada naquela época, fazendo isso com uma criança de 8 anos e tal. Aí o detetive, opa, peraí. Você tá dizendo que você e a sua esposa sabiam que a Natália era uma criança naquela época e insistiram em mudar a idade dela? Aí ele já ficou, entendeu? Já ficou totalmente sem argumento. E pois é, não sei o que. Aí, gente, pegou o gato no pulo, né? Pegou ele no pulo, não teve como esconder, já estava gravado. Ele precisou falar, só que da cabecinha besta do Michael, ele pensou que aquilo iria ajudar ele a recuperar a guarda dos filhos. Na verdade, aquilo responsabilizou ele dentro do caso. Ou seja, ele é tão culpado quanto a Christine. Se a Christine for presa, ele também vai ser preso, ambos por abuso infantil. Bom, e os anos foram se passando e tal, cada um foi dando depoimento aqui, ali, cada um contando a sua verdade, a sua versão, e o episódio termina ali no ano de 2020, com um homem entrevistando ali a Natália e perguntando, Natália, e agora uma coisa que todo mundo quer saber, você realmente era uma sociopata de 22 anos ou você era só uma criança? E a Natália dá um sorrisinho assim e o episódio acaba. Bom, gente, esse episódio ele foi um pouquinho mais morno que os dois últimos, né? Os dois últimos foi assim, pancada. Esse eu achei que eles esticaram demais, principalmente para contar algumas coisas ali do Michael que, cara, foi totalmente desinteressante. Um episódio com mais de 50 minutos de duração e eles focaram muita coisa ali do Michael que eu achei totalmente desnecessário. Eu acho que até prejudicou muito o ritmo da série, mas fora isso, foi um episódio com muitas reviravoltas, com muitas camadas e muitas versões e adversões da verdade ali dos Barnett e da Natália. Então, assim, é um episódio que gera várias pontas. Eu ia falar pontas duplas, mas não, são várias, triplas, quádruplas, várias pontas soltas que a gente pode dizer sobre este caso. Mas eu quero saber da opinião de vocês, o que vocês estão achando da série, o que acharam desse episódio. Deixa aqui nos comentários, eu vou adorar ouvir a opinião de vocês. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações, porque assim, sempre que sair um vídeo novo aqui, você vai ser notificado. Beleza? Beijão e até a próxima.